Dando boa noite a todos de novo, né? Nós já, antes de começar a gravação, já começamos nosso bate-papo, mas agora de maneira oficial. Então, quero agradecer a presença de todos. É uma satisfação ter a presença desse público, apesar de pequeno, tão qualificado que a gente tem aqui nas nossas reuniões, né? E para debater temas tão importantes, tão significativos que a gente vê nas nossas áreas, então, seja na contabilidade, seja na administração, na economia, no direito, e não só na área acadêmica, como a gente discutia antes, mas na realidade das empresas. Então, a gente vê que muito daquilo que as empresas têm de necessidade, esse problema, vamos dizer assim, ele é resolvido na academia. Quando a gente consegue parar e discutir, debater e pesquisar esses assuntos na academia, às vezes a gente consegue levar uma solução para a realidade, para as empresas. Eu acho que é esse o nosso propósito, não só ficar discutindo temas totalmente subjetivos, mas é mais do que isso, né? Discutir teoria, sim, discutir pesquisa, sim, porque este é um grupo de pesquisa, mas na medida do possível trazer a pesquisa para um lado que seja aplicado, né? Que tentar fazer com que a pesquisa seja um pouco mais concreta, mais próxima da realidade, e uma pesquisa que traga soluções. E aí a proposta hoje era justamente discutir aqui uma pesquisa realizada pela Jamile, pelos pesquisadores ali do grupo dela. Aí ela vai poder apresentar um pouquinho ali quem são os autores dessa pesquisa. Mas o título é Ações realizadas pelas empresas da B3 em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma análise de relatórios de sustentabilidade. Eu estava comentando com ela que esse foi um artigo que me chamou bastante atenção, porque ele tem uma ligação direta com o tema que nós vamos discutir na próxima reunião, no dia 5 de abril, que nós vamos trazer a Stella Curti, que é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco em ESG. Ela trabalha há muitos anos, desde que antes de começar essa febre, vamos dizer assim, do ESG. Ela trabalha muito tempo com isso, especialmente com a parte de relatórios, com a divulgação das informações da parte ambiental e social das empresas. Então, ela tem um conhecimento extraordinário e acho que faz uns 2 anos que eu quero trazer a Stella para discutir aqui na URGS sobre esse tema. Então, consegui a agenda dela para o dia 5 de abril. Então, acho que esse artigo, especialmente, ele fecha totalmente ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fecha totalmente com o tema da Stella, né? Então, pedi para a Jamile apresentar essa pesquisa para a gente gente possa discutir um pouquinho e entrar nesse tema, fugindo um pouquinho dos nossos temas anteriores, que foram um pouco mais voltados ao compliance. Então, Jamile, a palavra está contigo, e os demais também, se quiserem. Não sei como é que ela vai querer fazer, se deixar as perguntas para o final, ou no decorrer da apresentação. Então, pode ficar à vontade. Eu agradeço, primeiramente, né? Boa noite para todo mundo. Nas outras reuniões, infelizmente, eu não consegui estar presente por questões de trabalho, enfim, toda essa rotina que a gente estava aqui discutindo. Então, eu agradeço, primeiro, por estar participando aqui do grupo, que eu acho que, como eu disse, assim, eu não estou num programa de doutorado ainda, mas eu acho muito válida essa troca de informações para nós não ficarmos nessa bolha, né? Cada departamento, cada programa na bolha dele, e você tem muita informação circulando, você tem muita pesquisa acontecendo, então eu acho que até um pouco de egoísmo se nós ficarmos muito limitados. As informações estão aí para serem trocadas, né? O conhecimento ele está aí para ser difundido. E a internet, ela trouxe, né? A pandemia, ela deixou isso muito,
muito claro para a gente que não tem essa limitação física, né? Isso foi bom. Obrigada, professora, por ter pedido para apresentar esse artigo. Esse artigo nós fizemos foi no mestrado, foi para a disciplina do José Roberto, professor José Roberto, e aí nós apresentamos ele no congresso de Uberlândia, da UFO, foi 2019, né? Ainda estávamos no modo normal de vida, né? Triste isso, mas agora nós estamos voltando. E aí ele até foi muito satisfatório, porque ele concorreu para a premiação. Acho que ele ficou em segundo lugar na época. E depois nós publicamos ele. E aí né, nós fizemos em conjunto, eu, a Bárbara e o Ricardo, que são meus colegas aqui do departamento, enfim, e foi muito satisfatório fazer esse artigo. Não é meu tema de pesquisa, né, mas foi bem interessante trazer essa questão da sustentabilidade, desse impacto social que as empresas, afinal de contas, a empresa ela impacta a sociedade, micro ou macro, né? Dependendo do tamanho dela, você tem qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa, ela tem um impacto social. E essa questão da sustentabilidade, da questão do meio ambiente, da mulher, do combate à pobreza, essas ações de transformação da sociedade, elas aqui para a gente ainda elas estão assim, né? As empresas ainda enxergam isso como uma obrigação da grande empresa. A sociedade enxerga isso como uma obrigação da grande empresa. Na verdade, não é uma obrigação de todo mundo. Então, a gente precisa, né, essas ações, esses objetivos, eles precisam estar presentes em toda a sociedade, independente do porte, vamos trazer para o lado da contabilidade, independente do porte da empresa, independente do se ela é SA ou não, mas ela precisa ser parte do nosso cotidiano. E isso, né, a divulgação dessas informações, infelizmente, né, a gente vive num país onde a informação ela é muito velada, né? As empresas, as pessoas, elas têm muito receio de divulgar informação. É engraçado se nós fizermos um comparativo assim com a Lituânia, com a Lituânia. A Lituânia, ela tem um sistema de divulgação amplo, aberto, porque o pessoal entende que lá, né, o pessoal lá entende que a informação, quanto mais aberta, quanto mais transparente for, menor são os níveis de corrupção, mais informada é a sociedade. E ao contrário do nosso aqui, né? O nosso aqui, cada dia mais fechado, mais velado, né? A gente até tem uma lei de transparência, mas cada dia ela é mais limitada. Conseguir dado da Receita Federal é um parto. Enfim, né? Dados sobre tributação nesse país, então esquece. Então, a gente precisa, né? A gente precisa trazer, nós da academia, precisamos levar isso para a sociedade, para as empresas que nós trabalhamos, que essa divulgação ela não é ruim, que a gente tem que parar com isso. Quanto mais aberta esse nível de informação para a sociedade, melhor para a sociedade. Você sabe para onde seu dinheiro está indo, você sabe onde está aplicando seu dinheiro, você sabe para onde está destinando esse dinheiro, onde a empresa está destinando o dinheiro dela. Então, foi interessante, é um tema que é legal, que ele está super em alta, né? Meio ambiente, desenvolvimento sustentável, nós estamos vivendo uma era que, né, a gente bem com essa conscientização, traços pequenos, mas nós estamos aí caminhando, né? Então, nós apresentamos esse artigo lá na época, né? Foi 19 que nós apresentamos. Então, né, o que levou, né? Quais as contextualizações do artigo, né? E não só do artigo, do nosso dia a dia. Né? A gente tem um histórico de começo de preocupação dos países com o meio ambiente, lá em 72 ainda, né? Lá no século passado. Depois nós tivemos Rio+10, que foi em Joanesburgo, teve aquela Eco 92. Então, você tem um movimento para tentar trazer esse desenvolvimento aliado à economia, não uma economia que degrada, que acaba com tudo, né, o que a gente vê muito aqui ainda, infelizmente, onde você não tem essa... Por exemplo, o Brasil, né, nós somos o exportador de commodity, né, soja, milho, enfim, e degrada muita área. O cerrado mesmo é uma
foi para o espaço. Não tem, você tem poucas áreas de cerrado, porque a agricultura ela devastou isso muito. E com isso você tem um impacto, né? Você tem um impacto social nisso, você tem grandes latifúndios, você tem a limitação do emprego, enfim, né? O desenvolvimento do local, são outros fatores que vêm atrelado a esse desenvolvimento degradatório que a gente tem. Então, a Agenda de 2030, né, 2030, que ela desenvolveu, né, chegaram ao desenvolvimento dos 17 objetivos para desenvolvimento sustentável, que ele é baseado deixa eu lembrar, são 5 P's no caso, né, pessoas, patrimônio, eu esqueci quais são os 5 P's, tá, que basearam esses 17 objetivos, e aí as empresas elas vão, né, se adequando a esses objetivos, esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E, né, nós tivemos, apesar de não ser uma demonstração, agora levando para o lado contábil, de não ser uma demonstração obrigatória, mas a CVM, foi em 2013 ou 2012, que ela sugeriu esses relatórios de sustentabilidade das empresas, pensando nessa questão, nesse impacto social, de fato, que a empresa tem, né, no dia a dia de todo, né, tanto o impacto social, quanto ambiental, o econômico, enfim. Então, esse relatório de sustentabilidade, ele traz essas informações para a gente. Então, no Brasil, né, a divulgação ainda é voluntária dessa parte da sustentabilidade. Claro que o mercado ele vê com bons olhos, nós temos a teoria da divulgação voluntária, né, que ela fala para a gente, né, que ela traz para a gente que essas divulgações elas são bem vistas. Mostra que a empresa está preocupada com essa transparência, com as ações dela, com o impacto que ela causa na sociedade. Em outros países, essa divulgação acaba sendo obrigatória, mas aqui ainda né, nós temos, vamos levar para o lado da política, né, nós ainda temos um lobby muito grande, né, eu sou de uma região, eu sou de Mariana. Mariana teve o maior acidente ambiental, não de vidas, né? O de Brumadinho foi o campeão de vidas. Mas o maior acidente ambiental com a mineradora foi em Mariana. E, assim, se você pega o relatório da Vale, que a Vale ela é detentora da Samarco, né, de 49% e a BHP de 51%, você pega o relatório da Vale, você acha que a Vale é linda. Você fala, nossa, eu quero morar em Mariana, eu quero abraçar o povo que trabalha na Vale, porque é lindo, eu quero trabalhar nessa empresa. E a Vale está acabando com aqui o nosso quadrilátero ferrífero aqui está todo esburacado. Aqui em Belo Horizonte mesmo, tem a Serra do Curral, ela é só praticamente, que você vai você vai fazer uma trilha em cima dela, você vê atrás um buraco enorme. Teve rompimento agora há pouco tempo de outra barragem, enfim. Então, é aquela coisa, né? A empresa divulga aquilo que ela quer, que ela acha interessante, né? A teoria da divulgação, ela traz isso para a gente, que é um dos problemas, né? Eu sempre garro para falar essa palavra, tá? É discricionariedade das informações. Ela divulga o que é interessante para ela. Isso é muito claro, assim. Eu pego o relatório da Vale, o relatório de sustentabilidade da Vale, ela fala, né? No momento algum, ela esconde, porque também não tem como esconder um acidente daquele, né? Um crime daquele. Mas aí ela fala que tá tudo muito bonito, que ela replantou tudo, que não sei o quê, papapá. Quando você vai, né, em Mariana, realmente você não vê tanto impacto, mas, por exemplo, eu morei em Valadares foi afetada pela lama, né, o Rio Doce passa no meio de Valadares, a cidade depende do rio. Nossa, o pessoal lá, assim, até hoje estão amargando, e problema do povo para baixo aí. Brumadinho, né, a economia de Brumadinho, ela mudou, ela foi impactada, não só Brumadinho, Belo Vale, Moeda, foi impactada pelo acidente, e são economias que dependem muito de mineração. Então, no dia que a mineração foi embora de Minas Gerais, nós estamos perdidos aqui. A verdade é essa, porque a gente não tem outra fonte aqui nesse pedaço. Então é muito importante, né, você trazer essa conscientização para o empresariado, e não só o grande, o pequeno também. Só que, infelizmente, como não tem uma obrigatoriedade,
nem o grande está muito afim de divulgar, né? Só a maioria das empresas que divulgam é que elas têm, normalmente elas negociam ações fora, então elas divulgam, né? Elas trazem essa prática para eles. Então, né, pensando nesse contexto não só ambiental, mas o social, do impacto das empresas na sociedade como um todo, a gente pensou, né, trouxemos um título, estou apresentando igualzinho de congresso, né, a gente traz o título, enfim, quais as ações que as empresas da B3 têm adotado para contribuírem com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que nós fizemos? Basicamente, nós analisamos, verificamos os relatórios de sustentabilidade das empresas que divulgam, né, na B3. Felizmente ou infelizmente, é a nossa fonte de informação, são as SAs, né? Então acaba que a gente tem uma limitação de pesquisa por conta disso. A gente não consegue saber. Às vezes pode ter empresa pequena, né, de sociedade limitada, que adota isso. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem muita startup. Startup, elas não negociam em bolsa. Então, elas não divulgam, mas elas têm esse comprometimento social. Muitas delas têm essa pegada do social, elas adotam. Tem uma aqui perto da minha casa, inclusive, que você passa da rua, você consegue ver o quadro lá enorme, entendeu? Eles têm essa preocupação. Mas, infelizmente, eles não divulgam essas informações para a gente. Então, a gente não consegue pesquisar, né? A gente tem a limitação. Então, nosso objetivo nessa pesquisa foi verificar nos relatórios de sustentabilidade se elas realmente declararam no período aquilo que elas informaram no relatório, né? Porque é muito bonito você pôr o quadrinho, pôr os 17 quadrinhos lá, coloridinho, não sei o que, no relatório, mas quais as ações que elas realmente tomaram, né? Se elas estão adequando, né? Então, qual foi o nosso objetivo, né? É mostrar as contribuições e as ações voltadas para a sociedade, que através dos relatórios eles são, né, expostos para a gente, para analisarmos, né, para a sociedade também analisar se esse documento é válido ou não, né? Se as empresas estão sendo transparentes, ou elas estão pregando aquilo que elas divulgam, vamos falar assim. E se elas estão levando em consideração o fato da Agenda 2030, né, 2030, que criou esses 17 ODS. Então, a gente fez uma revisão da literatura muito sutil, aqui eu vou passar rapidão, né? Então, nós temos... Contabilidade adora a teoria da divulgação, né? A gente adora essa teoria da divulgação. Tem gente que fala que isso não é teoria, mas está escrito aí, vamos usar. Né? Então, nós temos as empresas, elas divulgam baseado em associação, eficiência ou julgamento, né? Então, a associação é quando elas divulgam os fenômenos contábeis e tem reflexo nisso no mercado, né? Então, quando você tem 1 milhão de estudos falando sobre isso, quando está na véspera de divulgar as informações, você tem a oscilação das ações, você tem a influência no mercado, né? Você tenta, as empresas, teoricamente, tentam não divulgar, não vazar informação, porque se você tiver informação privilegiada, isso afeta o mercado, isso afeta o ritmo do mercado. Existem as divulgações baseadas na eficiência, que você tem a redução do custo de capital na divulgação, né? E a divulgação baseada no julgamento, né? Que a gente pode gerenciar o que divulga. E o que acontece muito, de fato, né? A empresa está quebrando, você vai divulgar? Às vezes não, dá uma maquiada ali na informação e pronto. E a gente já viu muito isso. A função da auditoria é justamente isso, né? Você auditar para evitar essa fuga de capitais, vamos colocar assim. Mas nós já tivemos um passado muito recente, né, muito próximo, que mesmo auditadas, as empresas quebravam. Então, né, você tem aquela responsabilidade do auditor, né, que por muito até mudar a NBC, né, para dar mais responsabilidade para a auditoria. Poxa, a conta foi auditada, a empresa foi auditada e ela quebrou? Uai, faz sentido, não, né? Os escândalos da Lava Jato, enfim, tudo isso que nós vivenciamos nos últimos 40 anos, no mínimo, ou mais, né? Enfim,
Então, a teoria da divulgação, ela traz isso para a gente, ela traz esse julgamento de valor que acaba existindo por trás de toda a divulgação, né? É uma coisa, um julgamento, é algo subjetivo. Ah, será que eu vou divulgar ou não? Qual que é o impacto disso ou não? Então, a gente tenta, né, mensurar isso nos estudos na contabilidade. Não só na contabilidade, a administração acho que estuda isso muito mais que a gente. E, né, a divulgação voluntária, que é o caso dos relatórios de sustentabilidade, eles são, né, aquela, né, a divulgação de julgamento. Só divulgo o que é favorável para uma empresa, que ela está bonitinha, que ela está plantando árvore, que ela está recolhendo lixo, que ela tem captação de água, que ela está capacitando mulheres de baixa renda numa sociedade X, numa comunidade X. É isso, é o bonito. Agora, na prática, já são outros 500, né? Já temos uma outra perspectiva. Então, né, qual é o grande impasse do desenvolvimento sustentável? É o crescimento econômico aliado à sustentabilidade. Nós vemos muito isso o tempo inteiro, né? Na agricultura, a agropecuária nossa, aqui a gente vê isso demais. Eu adoro ver Globo Rural, tá? Eu sou veterinária, eu tenho uma primeira formação que é veterinária. E eu adoro ver Globo Rural, eu adoro esses programas que os caras vão aliar o desenvolvimento sustentável com a produção. E você tem muito estudo afirmando que melhora a produção, que melhora solo, enfim. Mas nós ainda somos muito dependentes do latifúndio, de todo o lobby. Inclusive, o Paraná está com um problema sério aí por conta de chuva e não está. O Paraná é um exportador, né? Grande produtor de mandioca, está tendo um problema com mandioca aí. Enfim, o preço já foi lá em cima. Mais de um dos problemas que nós temos. Então, o desenvolvimento sustentável, ele veio para atender essas necessidades de geração atual, a consumo nossa, sem comprometer o futuro, que nós comprometemos muito o futuro. Se você pegar a história, né, os últimos 200 anos, vamos colocar assim, por conta da Revolução Industrial, comprometeu mais a natureza, comprometeu demais esse planeta. Nós estamos explorando esse planeta aqui de tudo que a gente puder. Daqui um dia nós vamos começar a explorar Marte. Esse desenvolvimento sustentável, ele integra, né? Ele integra o sistema social, porque, mais uma vez, as empresas elas têm esse impacto social, o ambiental, que é muito claro, e o econômico. Quando você tem um encerramento de uma empresa, por menor que ela seja, você tem um impacto econômico naquela micro-região. Pode ser uma empresa de 2 pessoas, você está impactando 2 famílias. Você vai estar diminuindo o poder de compra delas, você está diminuindo a capacidade delas rodar a economia. Né? Então, a gente, né, o desenvolvimento sustentável, ele busca essa sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e ambiental. Ela tem os 3 pilares, né? Que a gente busca, isso é a sociedade perfeita. Então, aqui o quadrinho bonitinho, né, das ODS, aí nós temos os 17, que tem a questão da mulher na sociedade, né? Infelizmente, a nossa sociedade ela é muito desigual conosco. Aqui, eu acho que hoje nós estamos em maioria mulher, né? 100%, acho que sim. Então, nós temos, é muito desigual isso com a gente, né? Ah, você não pode engravidar, você tem muito mais capacidade do que um homem, né? Capacidade profissional, capacidade educacional, mas você ganha 30% menos do que ele, só porque ele é homem, não faz muito sentido. E na pandemia isso ficou muito claro, quão cruel com a mulher foi essa pandemia, né? Enfim, toda esse histórico que a gente vive isso na pele, infelizmente, né? A questão da inovação também, as ODS, né? O desenvolvimento sustentável, ele traz isso, você melhora tecnologia, você melhora a qualidade de vida, sem dúvida. Consumo, né? Você não ter esse consumo absurdo, você ter um consumo sustentável, um consumo consciente, enfim, vida na água. Eu acho isso ótimo, porque a gente aqui detona a água, né? Detona a água, vida terrestre, a gente detona tudo. No Brasil, a gente tá nem aí para nada. Deixa a vida louca para lá. Então, são esses 17 que as empresas, elas divulgam, né? Essas empresas
que nós analisamos, elas divulgam no relatório de sustentabilidade esses objetivos, se eles estão de acordo. Então, o que a gente fez, né? Nós fizemos uma pesquisa descritiva, quanto aos objetivos, quantitativa e qualitativa, de acordo com a abordagem do problema, e documental, quanto aos procedimentos. Nós pegamos 44 empresas listadas na B3, que apresentaram esse relatório de sustentabilidade no portal que a B3 tem, esse portal que chama Relate ou Explique, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí nós fizemos a leitura dos relatórios de sustentabilidade, identificamos e tabelamos em Excel, né, os 17 itens que elas publicam. Depois nós fizemos uma análise fatorial para validação do modelo mesmo, trazer um pouco de estatística para a nossa vida, que é tão pouca, né? Então, quais foram os resultados, né? Nos relatórios que nós olhamos, nos 44, os objetivos que mais ficaram evidentes foram o 3 e o 4, que eu esqueci quais são aqui. Só um minutinho que eu vou pegá-los aqui agora. Acho que um é de saúde e o outro é de educação, se não me falha a memória. Um minutinho. Exatamente. O 3 é de saúde e bem-estar e o 4 é educação de qualidade. Então, o que as empresas, o que a maioria delas trouxe, né, no relatório? Nós pegamos 2017 e 2018, os relatórios. Foi isso mesmo. E é aquela questão, investimento em educação do funcionário, do colaborador, saúde, plano de saúde, plano de previdência privada, é isso, entendeu? Então, acaba que é muito voltado para o colaborador. Claro que ela está impactando a sociedade, né? Você tem famílias que dependem dela, né? Daquele colaborador. Mas é muito voltado para o interno da empresa. E as que menos tiveram resultado, né? Foi a 14, que vou lá aqui de novo, vida na água, ó, que mesmo Belo Horizonte, essa semana, um vazamento aí no gerador, o rio ficou cinza, então, muito condiz com o que está rolando aí, né? Uma pesquisa que já tem 2, 3 anos, que ainda, né, espelha muito bem. Vida na água, acho que erradicação da pobreza também, né, a gente não precisa nem entrar nesse mérito, como é que está esse país. O 2, que é fome zero e agricultura sustentável, também está no mesmo esquema. E o 5, que é igualdade de gênero. Então, a sociedade, ela reflete muito isso, né? Eu acabei de falar, de citar exemplo da desigualdade com a mulher, a questão da contaminação de água, enfim, e aí reflete na pesquisa que nós apresentamos à época. Acho que se a gente fizer hoje, vão estar menores esses índices, tenho quase certeza. Então, nós tabelamos também por setor, né, das empresas que nós pesquisamos. Então, a saúde e educação, eles prevaleceram nos 5 setores, 5, 6 setores que nós filtramos pelos relatórios apresentados, e o consumo também, o item 12, que ele traz sobre consumo e produção responsável. Ele também veio interessante, ele apareceu em destaque nos segmentos das empresas analisadas, né? E aí depois nós fizemos uma validação clássica do modelo, né, por conta da estatística, para ver se o nosso modelo fazia muito sentido. Então, nós fizemos de acordo com a literatura, que na época foi sobre comunalidade, o teste de Kaiser-Meyer-Oakley e teste de Bartlett, para ver se fazia sentido a nossa pesquisa, né? A nossa pesquisa, ela deu significativa, estatisticamente significativa, na época. Aqui nós rodamos os dados no Starta para verificar. Eu não lembro como foi que a gente rodou mais, mas ela deu pertinente na época. O nosso modelo deu pertinente. E aí, né, na análise fatorial, na parte estatística do nosso trabalho, os fatores, né, de energia acessível e limpa, ela foi no fator 2, no ambiental, ela foi significativa, ela teve uma expressão. Na educação de qualidade, foi o fator 3, fator social, que ela se destacou. Na indústria, inovação e infraestrutura, o item
destacou no fator 1, e a vida na água foi o que mais se destacou no fator 4 na preservação, que o modelo, na época, ele trouxe isso para a gente. E aí, né, que a gente chegou na conclusão à época? Que elas, de fato, elas divulgam, né, elas adotam e divulgam essas medidas sustentáveis, as que se propõem a divulgar, seja em suas operações, seja para contribuir com a comunidade ou com o meio ambiente, elas têm essa percepção, essa perspectiva, aquilo que eu acho que eu falei mais cedo, que são muitas medidas adotadas internamente para refletir no externo por conta desse impacto da empresa na sociedade como um todo. Então, algumas ODS, infelizmente, elas ainda ficam a desejar. Agora seria até interessante refazer essa pesquisa, porque nós passamos por um processo de pandemia onde teve muita empresa que ela se preocupou com isso, né, com essa questão da miséria humana, da fome, da desigualdade, enfim. Acho que seria interessante replicar essa pesquisa agora, esses dados. E uma coisa que nos chamou muita atenção na época foi a questão da desigualdade. O papel da mulher, não sei o quê, mas não trazia, elas não trouxeram o que eles estavam fazendo de fato para melhorar, para diminuir essa desigualdade, para trazer uma equidade entre os gêneros. Então, uma coisa que nos foi que das 44 empresas analisadas, 72 mulheres. E questão nas empresas, né, em cargos muito abaixo, não por falta de competência nossa, porque a gente dá de 10 a 0, porque, não sendo tão sexista, mas nós somos muito mais competentes, nós somos extremamente esforçadas, mas ainda nós temos um papel menor na sociedade, né, nas empresas, isso é ruim. Papel de gestão, por exemplo, de gerente, você vê pouca diretora, pouca gerente, coordenadora, infelizmente. Ainda o sexo ainda está muito atrelado, né, a essa ainda, infelizmente, ser homem ainda traz mais convicção para a coisa, traz mais peso. Triste realidade, mas que a gente vive nela, né? E as limitações na época, porque nós pegamos só 2017, foi. Então, nós temos essa limitação de tempo. O número de empresas só foram 44, porque eram as que divulgavam à época, não sei se hoje estão divulgando mais. Tem uma outra limitação que a gente pode trabalhar isso depois, é a análise dos relatórios, não apenas as empresas que divulgam as ODS, porque tem empresa que não divulga, nosso foco foram as ODS, mas tem empresa que divulga um relatório de sustentabilidade, mas não atrelado às ODS. Então, ampliar essa pesquisa, acho que também seria interessante. E aí a boa e velha criação de índice, né? A gente adora a criação de índice. Então, a gente sempre propõe uma criação de índice. Ninguém cria nada, mas a gente sempre propõe. A verdade é essa. Então foi isso. Nossa pesquisa foi basicamente essa. Muito bom, Jamile. Bem interessante a tua pesquisa. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu achei muito interessante a pesquisa, e em que pese não seja a minha área, tem um livro que eu li recentemente no mestrado aqui que se chama A Terra Inabalável, do Wallace Wells, não sei bem como pronuncia. E é muito interessante sobre os efeitos da mudança climática. E ele trata tópicos específicos, né? A água, a fome, a sede, a temperatura. Então, se alguém segue nessa linha de pesquisa de sustentabilidade, é um livro que eu recomendaria a leitura. Obrigada. Eu acho super válido. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa caixinha, né? Só ler o que é a nossa linha de pesquisa e o resto. Para onde que vai? Muito legal a indicação, Camila, porque quem está trabalhando com governança hoje praticamente não tem como fugir desse assunto, né?
Porque dentro da governança hoje está o ISG, que é o ISG, né, que é a questão da linha de pesquisa que se chama do acrônimo, né, ambiental, social e a própria governança. Então, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de certa forma, estão ali dentro, e que se tem, dentro dessa nossa área aí de divulgação, tem se debatido muito a questão de uma divulgação única, né, que junte todas as informações contábeis, os relatórios contábeis, com as informações de governança, com as informações ambientais e sociais em conjunto. Já se tem uma tentativa disso, que é o GRI, mas o Global Reporting, mas o GRI ele é muito mais voltado para essas informações ambientais e sociais. Ele não tem muito a parte contábil mesmo, né? Então, mas a expectativa é que um dia se chegue a um reporte único. Acho que ainda vai demorar alguns anos, mas o pessoal da pesquisa tem trabalhado muito para isso, né? Tem alguns defensores aí que batalham muito para isso, até porque se entende que a divulgação da empresa deveria ser uma divulgação única, né? Até para não ficar... não sei se vocês lembram, há alguns anos, e ainda tem muitas empresas que divulgam o tal do balanço social. E ficava uma coisa meio solta, e às vezes ele existia mais para propaganda do que para outra coisa, né? Então tinha lá o balanço social, uma parte do mercado dava um valor para isso, outras nem olhavam, então muitas vezes aquilo acabou sem muito sentido, e aí se veio toda essa onda de ISG e se retomou isso com um grande peso, com um grande valor. Hoje o mercado dá muito valor para isso, não só como uma questão de fazer por fazer, tanto que a Jamile comentou aí, né, o relatório que se tornou obrigatório pela CVM, a questão do pratica ou explique, né? Então tem ali as práticas de governança, que entra muito a questão de sustentabilidade, que as empresas devem fazer, praticar, ou então elas têm que explicar por que não fazem. Uhum. Não sei se mais alguém quer comentar, mas se não tiver comentários, eu vou fazer umas perguntas. Eu tenho umas curiosidades aqui que eu quero perguntar para ela depois. Já que ninguém se manifesta, eu vou continuando aqui. Se quiserem me interromper, podem ficar à vontade, tá? Bom, pessoal, assim, uma coisa bastante interessante até para os nossos alunos de graduação, é a gente poder enxergar uma pesquisa efetivamente feita, né? Em que se tem um problema de pesquisa, se tem uma dúvida concreta e se vai atrás de como responder àquela questão, né, que é uma questão de pesquisa. Para isso, eu preciso, primeiro, de uma teoria, né, preciso de autores, e a Jamile citou muito bem autores que são clássicos na parte de disclosure, de divulgação, Verreck, Dai, autores que são importantíssimos nessa parte do que as empresas devem divulgar. Depois eu tenho a coleta de dados, tenho uma metodologia para tratar esses dados e ver o que esses dados respondem. Então, a pesquisa basicamente é isso, né? Eu tenho uma teoria que me diz o que pode acontecer com aquelas informações, tenho uns dados e vou ver o que esses dados me dizem, se estão de acordo com aquilo que os teóricos já apontaram ou não. Às vezes eu acho alguma coisa diferente, e aí é um grande achado de pesquisa, ou às vezes simplesmente eu
eu consigo responder aquela minha pesquisa, aquela minha dúvida. E isso já é uma grande coisa. Então, é bem interessante, porque ela tratou justamente dessa questão aí da divulgação voluntária, né? Isso é importante, a gente, já que estamos aqui num grupo de pesquisa, fazer essas ligações teóricas também, né? E ela abordou muito bem isso, né, da parte teórica da coisa, porque é um assunto muito, muito complexo isso, né? E aí eu posso falar também para as outras áreas do conhecimento, essa parte da divulgação, ela não é só uma questão contábil, ela passa pela economia, ela passa pela administração, e ela vai também depois para o direito, questão de minoritários, questão de responsabilidade, qual é a responsabilidade de divulgação de uma informação, né? E o que esses teóricos dizem é justamente isso, qual é o peso, né? Principalmente essa questão da discricionariedade também, né? De divulgar. Né? As normas me mandam de fazer um certo número de divulgação, mas não dizem exatamente o que divulgar, né? Eu tenho uma diretriz, mas chega a um determinado limite, que é a decisão do gestor. Chega a um determinado limite que é a decisão do gestor. Eu vou divulgar isso aqui, de como eu vou divulgar e até que ponto eu vou divulgar. Então, inclusive, tem um autor que ela citou ali, o Dai, e ele diz o seguinte, que a não divulgação também é uma forma de divulgação, de interpretação de como o mercado interpreta o próprio silêncio da empresa. Então, às vezes, tem uma notícia ruim aqui da minha empresa, eu vou ficar em silêncio. Não é que eu esteja mentindo para o mercado, mas eu simplesmente vou me omitir aqui. Não quero mostrar aqui que a coisa está meio ruim, então eu vou me omitir. Eu deixo aqui quieto esse problema até a coisa estourar. Talvez estoure, talvez não estoure. E talvez, se o mercado ficar sabendo daquilo, pode interpretar o meu silêncio como uma coisa bastante negativa, e esta interpretação negativa pode ser maior, inclusive, que o problema de fato. Então, isso é uma questão bastante importante. Uma outra coisa que pode estar associada com essa, justamente com a questão de se atender aos objetivos sustentáveis, é o que se chama da teoria da legitimidade. Ou seja, não tem necessariamente a ver com preço de ações, com efeitos econômicos, mas pode ter a ver com a legitimidade que esta empresa tem pela sociedade, ou seja, com que se a sociedade, se as instituições legitimam aquela empresa, pelo que ela mostra, pelo que ela apresenta. Então, aí é uma outra teoria, mas, de certa forma, estão ligadas. Então, é muito interessante a gente ver a parte teórica da coisa se integrando com as práticas, realmente, da empresa. Não sei se tu queria comentar alguma coisa, Jamil. Eu quero. Eu vou fazer um link com o meu mestrado, com a minha dissertação. Na minha dissertação, eu estudei sobre subvenção governamental, que é o que é a subvenção governamental? É a empresa, teoricamente, deixar de pagar um tributo, mas ela reverter, não sei se quando o governo concede esse tipo de incentivo, né? O incentivo fiscal é um tipo de subvenção, mas quando ele concede esse incentivo, ele meio que transfere a responsabilidade dele para a empresa, do tipo, olha, eu estou deixando, você não vai pagar esse tributo, mas você tem que reverter isso para alguma causa. Muito, muito sutilmente, assim, né? Muito resumidamente. E aí, né, a gente tem o CPC 07, que ele trata justamente dessa subvenção. Como que a empresa ela vai contabilizar isso e divulgar essa informação? Mas no CPC mesmo, ele trata que não é uma divulgação obrigatória. Então,
Se eu estou deixando, né? Aí você tem um impacto social em cima disso. O governo está deixando de arrecadar, porque o que mantém o Estado é o tributo. A gente, né, os estados ainda não conseguiram inventar uma outra forma, está desde Roma ou desde a Grécia, é o tributo que mantém o Estado. E aí você tem, né, você tem essa retirada desse tributo, esse incentivo para a empresa não pagar, mas ela tem que dar a contrapartida. Mas e aí, como é que a empresa prova que ela está fazendo isso? Não prova. Não prova para a sociedade. A partir do momento que o CPC traz que esse tipo de divulgação é uma divulgação voluntária, ele está jogando por terra tudo aquilo que espera-se com a subvenção. Tudo aquilo que espera-se com o incentivo fiscal, que é o impacto social. Então, vem a teoria da divulgação para falar isso para a gente, né? Beleza, ele tem que divulgar, mas ele não é obrigatório, então ele não vai divulgar. Exatamente. Aí a gente pode dizer, mas a Receita Federal manda divulgar. Mas isso é para a Receita Federal, posso ter uma outra forma de divulgação para a Receita. Mas contabilmente, e informação contábil não é obrigatório. Então, para os investidores, para o mercado, isso talvez não fique evidente, porque não é voluntário. E acaba sendo uma receita para a empresa, né? Porque ela deixa de pagar, então acaba virando uma receita. Se pegar um montante, pode ser uma receita de um valor inexpressivo no montante da empresa, mas ele é expressivo, sim, para a sociedade. É algo que a sociedade deixou de ter no caixa do governo, vamos falar assim, né? É algo que deixou de ir para a sociedade e que a empresa embolsou e virou a receita dela e pronto, ela nem tributou aquele trem de novo. Então, aí a gente cai, né, nessa questão que a gente começou a discutir, que a divulgação no Brasil, ela é... eu vou divulgar o que eu quero. Eu só divulgo o que é obrigatório. Que está na lei que é obrigatório, eu divulgo. Que não é, deixa passar. Bem interessante esse link. Uma outra, aí uma curiosidade mesmo, eu não sei se tu lembra, assim, até porque eu não lembro direito do relatório, tá? Como é que é feita essa vinculação das ações com cada um dos objetivos? Eu não lembro se eles divulgam a ação em cada um dos objetivos ou vocês fizeram o link? Tá. Eles trazem bonitinho, assim. Tá. Né, cada ação vinculada a cada objetivo. Legal. Tá. Isso fica bem claro. Nunca cheguei a olhar isso de perto, assim, eu vi as questões de governança, mas não cheguei a olhar dos ODS. Interessante. Bem legal. Eu acho que essa questão de replicar a pesquisa é bem interessante, porque acho que com a pandemia deve ter dado uma mudança mesmo, assim, de perfil. Então, pode ser uma ideia de pesquisa aí já para... Eu até, na hora que eu estava relendo o artigo hoje de manhã, eu falei assim, gente, eu vou replicar essa pesquisa, tá na hora, tá pedindo para replicar. É algo tranquilo, assim, porque para coletar, já tenho a parte teórica pronta, então, acho que é uma boa ideia. Legal, pessoal, acho que assim, bem interessante a pesquisa. Deu para ter uma ideia, assim, de uma parte, pelo menos, do ESG, e já, pelo menos, começamos a discussão do assunto da próxima reunião. E também, para quem não está acostumado, a gente tem alguns aqui de graduação, né? Acho que a Cristina, a Nicole estão por aí, mas alguns que vão... não sei se vão assistir o vídeo depois, mas para quem não está muito acostumado com pesquisa, com artigo científico, acho que é importante esse debate. E para quem não está acostumado com o tema também, né? Acho que sempre é interessante discutir um assunto novo. Não sei se alguém tem mais alguma questão para contribuir, senão podemos ir encerrando. Estamos no nosso horário. Então, queria agradecer novamente a disponibilidade do Jamile, agradecer a presença de vocês
E nos vemos no dia 5. No dia 5 a gente vai fazer uma reunião aberta, eu vou fazer o cardzinho, e aí a gente pode divulgar e convidar quem quiser. Certo, pessoal? Beleza. Então, Eu obrigada. que agradeço a oportunidade de apresentar meu trabalho. Sempre que precisar, achar algum meu pedido aí para falar que eu apresento, porque eu não tenho problema algum com isso. Tá certo. Tem gente que fica nervoso, né, de apresentar trabalho, eu não tenho, não. Estou disponível. Que Se bom. alguém quiser também mandar um trabalho para eu apresentar, eu apresento também. Ah, que bom. Daqui a pouco eu mando uns. Não, mas obrigada, gente. Tinha muito tempo que, assim, né, foi um trabalho que nós publicamos em 2019, e aí foi bom relembrar esse trabalho e até pensar na possibilidade de replicá-lo. Foi bom. Legal. Ótimo, então. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Obrigado, boa noite.